Nosso mercado esse ano vai dar 2,5 milhões. Ela tem 30% do mercado italiano. O mercado italiano é 1,5 milhão. A gente vende mais carro aqui do que na Itália. Quem a Fiat coloca aqui? Top Gun. Aqui, na Fiat, vem Top Gun, que é uma das razões pelo sucesso da Fiat. O executivo da Fiat que está aqui é o melhor que a Fiat tem no planeta. Porque aqui eu vendo mais e aqui eu ganho dinheiro. Por que a Fiat ganha dinheiro aqui? Porque eu faço carro específico para o mercado brasileiro, eu negocio volume, eu tenho uma fábrica super produtiva, eu tenho um incentivo fiscal gigantesco que eu consegui em Goiânia com meus contatos políticos e vamos embora. Perfeito. Então, cada caso é um caso. Mas aí você pega a Volks, por exemplo. A Volks é assim, a Volks vende 3 milhões de carros na China. A Volks tem 15% do nosso mercado, 15 de 2,5 milhões, ela vende 350 mil carros aqui. Ela vende muito mais que isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela vende 800, 900 mil carros. Na China ela vende 4 milhões. Na Alemanha, mercado maior deles. O executivo da Volkswagen que a gente tem aqui já é quase um top tier, quase, mas não é. Porque o cara bom da Volks, ele vai em outro país. O cara realmente bom. E uma pergunta, cara. Por isso que então, você falou assim, por isso que a gente não vê os carros que tem na Itália, os da Fiat, aqui no Brasil, porque o cara, porra, não dá para produzir, vou ter que desenvolver um outro produto. Aí vem o Palio com a maçaneta para você subir o vidro. O problema é por baixo. O que acontece é o seguinte, o nosso carro, ele tem menos safety features, ele tem menos segurança passiva e ativa do que os carros europeus, e ele é um carro mais rústico. Por que ele é um carro mais rústico? Porque a gente tem 10 mil dólares de renda per capita, a Itália tem 35, a gente tem 10. Então eu não tenho dinheiro no Brasil para comprar um carro sofisticado. Então você pega um carro europeu que tem, por exemplo, quando você pega a junta quando você tem aquela borracha na porta, né? Aquela borracha chamada de lábio, tecnicamente. Então você tem o lábio e você pode ter 1, 2 ou 3 camadas que cortam o barulho do vento. O nosso não tem nenhuma, tem aquele lábiozão. Faz o barulho. É aquele alumíniozão, né? Bate, parece... E se subir um pouquinho o vento quando você está a 120 por hora, é proibido andar a 120 por hora em quase o Brasil inteiro. E se tem um leve barulho de vento, aumenta o som. Mas o carro custa mais barato. Então, a gente, por exemplo, você pega um Peugeot 208 na Europa, ele tem uma suspensão super sofisticada, multilink, que custa uma fortuna e tal, e ele é um carro super estável. No Brasil, a gente não valoriza isso daí, não tem dinheiro para pagar. Conclusão, simplificar um carro complicado custa caro. A Renault só começou a ganhar dinheiro no Brasil, ou a perder menos, quando ela começou a vender no Brasil o Dacia, que é um carro rústico feito para países emergentes, que a Europa também acabou comprando. Mas é um carro rústico o Dacia, não é um carro sofisticado. O Clio é muito mais sofisticado que um Sandero. E mesmo assim pararam de fazer Sandero no Brasil porque não dava dinheiro. O presidente da Renault falou, eu não vou mais fazer nem o Sandero, nem o Logan, não vou renovar esses carros porque eu não consigo ganhar dinheiro com eles no Brasil. Vou fazer carros mais caros, onde eu consigo ganhar dinheiro. Agora, Sérgio, pô, parece que no Brasil, então, um mercado complicado. A gente falou aqui basicamente o mercado de popular. Só que, pô, não é só o mercado de popular que vive o mercado brasileiro, né? Porque é um país grande, apesar da renda média ser baixa. No Brasil, você tem um número razoável de pessoas que têm dinheiro e estão dispostas a comprar BMW, Mercedes, Volvo, carros do padrão nem um pouquinho seja mais... através de alguma alavancagem de dívida. Mas, gente, vamos olhar os números. Isso. O Brasil vende 13 mil BMWs por ano. Putz! A França vende 60 mil. Nossa. E a China, 800 mil. Caraca, 800 mil? E os Estados Unidos, 300 mil. E qual que é o interesse da BMW estar aqui vendendo tão pouco? A fábrica delas aqui deve dar um baita nabo. Caramba. Eu me lembro, eu era concessionário, eu era importador Jaguar, aí quando a Tata comprou, eles
eles pegaram a importação de volta. Eu fui importador durante 20 anos e eu fiquei com 2 concessionárias Land Rover, que eu vendi depois. E como eu era presidente de montadora, eu sei exatamente como pensa uma montadora. Então, quando eu converso com uma montadora, eu sei exatamente o que está rolando por trás. A fábrica da Land Rover no Brasil, em Resende, custaria mais barato deixar só jardineiro cuidando dela e importar tudo do que fazer 5 carros por dia que eles estão fazendo lá. Eles fazem 5 carros por dia. Que é isso, cara? Que eles prometeram fazer uma fábrica na época que a Dilma aumentou o IPI. A fábrica... Por que a Mercedes fechou a fábrica deles? Porque custava mais barato. É mais barato trazer o carro da Alemanha, pagar 35% de alíquota, do que fazer carro no Brasil. Porque o CKD, que é o Complete Knockdown, quando o carro chega desmontado, é um sistema extremamente caro, se você não tem integração local. E uma Mercedes que vai vender poucas unidades... Por exemplo, pega a Great Wall. A Great Wall comprou a fábrica de Iracema da Mercedes. Até agora não começaram a fazer carro. Você sabe por quê? Por quê?